É possível se aposentar com menos de 53 anos de idade? A resposta é com certeza sim. Veja aqui, casos de pessoas que se aposentaram, inclusive com menos de 53, 52, 50 anos de idade. Então, é perfeitamente possível. Eu vou explicar para vocês o porquê que é possível e também quais são as possibilidades para ver se você se encaixa. Mas antes, tem um botão vermelho aqui embaixo que você precisa clicar e se inscrever no nosso canal. Assim você vai ficar mais informado, como também você vai informar pessoas que estão ao seu redor. Isso é fundamental. Para explicar melhor, eu vou contar uma história. Em novembro de 2019, veio a reforma da Previdência. Nessa reforma da Previdência, uma das coisas que aconteceram foi a exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição. Exatamente isso. Nós tínhamos lá em novembro de 2019 uma aposentadoria chamada aposentadoria por tempo de contribuição e o legislador acabou com ela. O legislador exterminou essa aposentadoria. Ela não existe mais. E o legislador pensou: poxa vida, que coisa! Existem pessoas que estão pagando o INSS há quanto tempo? E agora eu venho e simplesmente retiro uma regra de aposentadoria e deixo essas pessoas na mão? Então ele fala, não posso fazer isso. Ao mesmo tempo que ele dá esse beliscão de retirar a aposentadoria por tempo de contribuição, ele dá uma sopradinha e traz novas regras de transição. Regras de transição dessa aposentadoria que foi excluída, da aposentadoria por tempo de contribuição. Com isso, nós passamos a ter três grandes grupos de pessoas. Sabe esse programa aqui do Silvio Santos? Então, eu quero que vocês imaginem mais ou menos isso daqui. Olha só, as pessoas estão em um certo departamento. Então, nós temos três departamentos e com grandes grupos ali. Aqui também é dessa forma. Nós temos três grandes grupos. O primeiro grupo, que eu chamo de direito adquirido, o segundo grupo, que eu chamo regras de transição, e o terceiro grupo, que eu chamo de regras definitivas. Vocês vão entender agora quem são esses grupos e quais regras vão se aplicar a esses grupos, para você perceber o quanto que ainda é possível sim se aposentar com menos de 53 anos de idade. Certo, temos aqui três grandes grupos. O primeiro grupo, a regra do direito adquirido. Qual que é essa turma? Lá em novembro de 2019, a regra para aposentadoria por tempo de contribuição era a seguinte: 30 anos de tempo de contribuição para a mulher, 35 anos de tempo de contribuição para o homem. Tanto o homem quanto a mulher precisava ter 180 meses, ou seja, 15 anos de carência, e não exigia idade alguma. Exatamente isso. Não exigia idade. Esse pessoal tem esse nome de direito adquirido porque eles adquiriram o direito a essa aposentadoria lá em novembro de 2019. Então, mesmo na data de hoje, se eles comprovarem que em novembro de 2019 eles preenchiam esses requisitos que eu acabei de falar aqui, eles conseguem pedir a aposentadoria por tempo de contribuição, essa aposentadoria que foi exterminada, que foi cancelada na regra do direito adquirido. Então, essa é uma primeira turma. Eu costumo dizer que essa turma aqui deu sorte. E aqui está uma das possibilidades de se aposentar ainda hoje, com menos de 53 anos de idade. Se você comprovar que você possui 30 anos de tempo de contribuição, se mulher, ou 35 anos de tempo de contribuição, se homem, em novembro de 2019, independentemente da sua idade, você consegue se aposentar. Claro que tem que comprovar a carência de 180 meses. E um detalhe muito importante: muitas pessoas acreditam que vai contar como tempo de contribuição apenas aquilo que está na sua carteira de trabalho. E não. Nós temos diversos períodos que contam como tempo de contribuição e não estão na sua carteira de trabalho. É exatamente isso. Exemplo: período rural. Você consegue reconhecer o período rural que você prestou atividade, ainda que você não tenha contribuído com o INSS, por exemplo, até 1991, e ter o reconhecimento como tempo de contribuição. E contabilizar para preencher os requisitos até novembro de 2019, independentemente da sua idade. Outro exemplo, período militar. Os homens às vezes esquecem que prestou serviço militar e este período, sim, conta como tempo de contribuição. Nós temos também serviços prestados que não foram registrados na carteira e diversos outros. Existem várias possibilidades. Algumas dessas pessoas que eu coloquei aqui foram aposentadas pela regra do direito adquirido.
E o que eu fiz? Eu juntei aí período rural, período de serviço militar, diversas formas para atingir os requisitos em novembro de 2019, independentemente da idade. Então, se ele tinha ali na época 48, ou se ele tem hoje 50 anos, comprovando que em novembro de 2019 ele preenchia esses requisitos, ele consegue se aposentar. Então, essa é a primeira possibilidade. Agora, eu preciso que vocês voltem naquela historinha que eu estou contando e dos grupos. A gente conversou da regra do direito adquirido, que é o primeiro grupo. Nós temos agora o segundo grupo. Esse grupo aqui é aquele da sopradinha que o legislador deu. Então, ele retirou, mas ele trouxe algumas outras regras. Essas regras são chamadas de regras de transição. Essas regras são aplicadas às pessoas que já estavam filiadas ao INSS em novembro de 2019, mas não preenchiam os requisitos para aquela regra do direito adquirido. Então, ainda não tinha mulher 30 anos de tempo de contribuição ou homem 35 anos de tempo de contribuição, mas eles já estavam ali pagando o INSS. Então, o legislador fala assim: olha, eu vou trazer algumas regras para você, para aplicar e para que você não sofra tanto, né? Já que eu não posso chegar e tirar uma regra de aposentadoria do nada e essa pessoa pegar a regra definitiva. Então, o legislador trouxe aí ao menos 4 regras de transição. Essas regras possuem requisitos próprios. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês assistirem todas as regras de transição. Mas hoje nós vamos falar de uma específica, que é a regra de transição do pedágio de 50%. Por que pedágio de 50%? Porque assim como no pedágio que você passa e paga, aqui você também vai ter que pagar um pedágio. E nessa regra do pedágio de 50%, ela é muito interessante porque ela também não exige idade mínima. Então, independentemente se você tem 50, 60, 58, não importa. Aqui o que vai contar é o tempo de contribuição. Para que a pessoa se aproveite dessa regra, a mulher precisava ter ao menos 28 anos de tempo de contribuição em novembro de 2019. Então, aqui, a mulher, como homem, vai ter que entrar numa máquina do tempo e somar o seu período de tempo de contribuição até novembro de 2019, para ver se preenche esses requisitos. A mulher precisava ter ao menos 28 anos de tempo de contribuição e o homem 33 anos de tempo de contribuição. Isso em novembro de 2019. Então, precisa somar e ver se preenche esse requisito. Além disso, precisa verificar qual era o período que faltava para a mulher preencher 30 anos de tempo de contribuição e o homem 35 anos de tempo de contribuição. Porque, como eu disse, aqui é preciso pagar alguma coisa. E esse segurado vai pagar 50% desse tempo que faltava. Vamos num exemplo. É meio confuso com o exemplo, vai ficar super claro. Vamos pensar na Mariazinha. Ela chegou lá em novembro de 2019 com 28 anos de tempo de contribuição. Então, ela não tinha 30 anos de tempo de contribuição para se aposentar na regra do direito adquirido. Então, a gente já descarta aquela primeira possibilidade. Mas ela tinha 28 anos de tempo de contribuição, ela preenche o primeiro requisito para aposentadoria na regra de transição do pedágio de 50%. Nesse caso, faltavam quantos anos para Mariazinha atingir os 30 anos de tempo de contribuição? 2 anos. Então, ela tem que preencher esse período, ela tem que trabalhar esses 2 anos para atingir os 30 anos. Ok, esse é o próximo requisito. O próximo e último é o pedágio que ela tem que pagar. Se faltavam 2 anos para ela atingir os 30 anos de tempo de contribuição, ela vai ter que pagar de pedágio 1 ano, que é 50% do tempo que faltava. Então, se a gente for fazer uma somatória, desde novembro de 2019, quando ela tinha 28 anos de tempo de contribuição, nós chegamos na conclusão que ela vai ter que trabalhar mais 3 anos para alcançar essa regra do pedágio de 50%. Assim também acontece com os homens, né? Ele precisa pagar 50% do que faltava para ele atingir 35 anos de tempo de contribuição em novembro de 2019. Certo? Essa também é uma regra que eu ainda utilizo muito aqui no escritório para aposentar diversas pessoas com menos de 53 anos de idade. E aqui, somente a título de informação, aquela terceira turma, sabe que a gente estava conversando, é a turma das regras definitivas. As regras definitivas vão ser aplicadas para as pessoas que se filiaram ao INSS após novembro de 2019. Neste caso, vão se aplicar as regras da aposentadoria programada, que é a aposentadoria por idade. Então, aqui não será possível se aposentar com menos de 53 anos de idade. Mas percebam, nós falamos aqui de duas grandes oportunidades.
regra do direito adquirido e regra de transição do pedágio de 50%. Não perca tempo, faça a sua somatória, verifique se tem período rural, se tem período como serviço militar, se teve registro que não está na carteira, diversas possibilidades de aumentar e talvez você se encaixe e consiga se aposentar com menos de 53 anos de idade. Espero que tenha sido útil e agora, aquele momento que eu passo a bola para você. Eu quero que vocês coloquem aqui no comentário um tema que você desejaria de ver aqui. Eu vou selecionar temas para fazer vídeos para vocês. Então, espero ter sido útil, fiquem com Deus e até a próxima.